abençoa, Senhor, porque eu quero abençoar. Sabe, queridos, uma das minhas preocupações é que a nossa igreja não seja mais uma igreja nesse bairro. É que a nossa igreja não seja apenas, olha, abrir mais uma igreja, tem aquela outra, aquela lá, aquela lá. A minha oração, eu oro pelas outras igrejas também. Eu oro pelas outras igrejas. Mas eu sou pastor dessa igreja. E é nessa igreja que eu tenho meu foco. A minha oração é que a nossa igreja não seja apenas mais uma igreja. Não seja apenas mais uma porta. Não seja apenas mais um grupo de pessoas que se reúnem e vão embora para casa. Mas a minha oração é que a nossa igreja seja uma igreja transformadora. É que a nossa igreja faça diferença aqui no nosso bairro. Eu oro todo dia para isso. Mas que a nossa igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja transformadora, para que a nossa igreja seja uma igreja que faça diferença, precisa primeiro transformar a minha vida, precisa primeiro fazer diferença na minha vida, porque só assim eu vou conseguir transformar lá fora, só assim eu vou conseguir fazer diferença lá fora. Na obra do Senhor, a minha oração é para que você, que é membro dessa igreja, você tenha uma fé firme, você tenha um coração inabalável pela palavra do Senhor, e você seja um vaso de bênçãos. Mas essa palavra não é apenas que a palavra de Deus, segundo o que nós lemos, ela não volta vazia quando ela vai desse jeito. Inabalável e abundante, ela não volta vazia. Nossa igreja parou de crescer, precisamos mudar algumas coisas, porque a nossa igreja só cresce quando eu cresço. A nossa igreja só cresce quando você cresce. Do contrário, a gente trabalha. E a igreja viva, ela não fica parada. E também, essa palavra serve para a nossa vida, para nós, para a minha vida pessoal. Sabe por quê, queridos? O meu desafio é que para 2013 você não tire o olho daquele objeto ali, ó, daquele objeto. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo. Lembre-se do preço que foi pago por você. Lembre-se do preço que você custou. No domingo, no culto de Natal, nós cantamos um hino que dizia: nunca saberei o preço do meu pecado na cruz. Olhe para a cruz. Somente na cruz é que você vai obter vitória. Você quer um ano de vitória? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. É a cruz que te dá vitória. É através da cruz que você vai obter vitória. E também eu gostaria de deixar um desafio. Falhou, Marcelo. Só um pequeno detalhe. Você sabe o que é que fala o capítulo 15 de 1 Coríntios? Quem tem assim uma noção, assim uma... Oi? O Ezequiel está certo? 1 Coríntios 15 fala da ressurreição, fala do novo corpo que nós vamos receber, fala que primeiro ressuscitarão os mortos, depois nós. Olha só, Paulo esperava tão imediato a volta de Cristo, que ele falou assim, ó, depois nós, os que estivermos vivos, era tão imediato, e no fim já se passaram mais de 2000 anos, né? Então, queridos,
a gente só obtém vitória, e a maior vitória que nós podemos ter é sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15 fala a respeito da nossa vitória sobre a morte. O maior inimigo da humanidade é a morte. Por isso, queridos, eu vou deixar um desafio para cada um de nós. Preste atenção. Não pare. Não pare. Tem alguém que quer que você pare. Tem alguém que quer que você fique aí onde você está. Está muito bom assim, pastor. Olha, para mim 2013 vai ser igualzinho 2012, igualzinho foi 2011, igualzinho foi 2000, não importa. Não pare. Prossiga. O desafio de Deus para a minha vida, para a sua vida. Diga ao povo de Vila Natal que marche. Outro, não desista. Irmãos, eu estou começando a ficar preocupado com o número de pessoas que a gente conversa. Eu já fui crente. Desistiu no meio do caminho. Não desista. Nunca perca de vista a sua bênção. Não desista. Voltou? E agora um desejo. Pastor Júlio e a família deseja, a família Vila Natal, que 2013 seja um ano de muitas bênçãos, de muitas lutas, mas de muitas vitórias. Que Deus nos abençoe. Amém?